Resident Evil não é só uma das principais franquias de jogos da Capcom, não só para toda a indústria de videogames, como para todos os jogadores. Desde o surgimento dessa série, ela conseguiu definir e popularizar basicamente um gênero inteiro. Ela se tornou o rosto do survival horror. Em termos de longevidade, a série Resident Evil conseguiu se destacar entre as principais franquias que existem. Hey, trust me. O que significa que ela conseguiu marcar gerações inteiras e influenciar os novos jogos que seriam lançados com o passar do tempo. E é por conta da magnitude e todo o impacto de Resident Evil que eu decidi trazer aqui o ranking dos melhores aos piores jogos da franquia Resident Evil. Vale ressaltar que nesse vídeo aqui só vão ter os jogos da cronologia principal, o que significa que jogos como os Revelations, os remakes e os outros jogos das várias outras plataformas que existem não vão estar aqui. Em 10º lugar temos Resident Evil 6. There's so many. We can't take them all. A jogabilidade segue a mesma do jogo anterior, ou seja, do Resident Evil 5, dando mais ênfase na ação do que no terror. Durante as campanhas, o jogador poderá escolher qual personagem usar e o não escolhido será controlado pela IA ou mesmo até por um outro jogador local. Entre as novidades do game, o jogo trouxe 4 pontos principais: a possibilidade de rolar para qualquer lado, a possibilidade de atirar enquanto você corre, um modo co-op de 4 jogadores e novas mutações para os zumbis. Esse aqui foi um jogo que dividiu as opiniões dentre os fãs, porém mesmo com as críticas ele ainda conseguiu uma nota até que legal, ficando com 67 pontos de acordo com o Metacritic. Em 9º lugar temos Resident Evil 0. O jogo trouxe algumas mudanças até que interessantes para a gameplay. O jogador tinha a possibilidade de controlar 2 personagens de uma vez, podendo trocar entre a Rebecca e o Billy na hora que quisesse. Esse que é o game que vem antes de Resident Evil, sendo basicamente um prequel da série, tem uma gameplay até que similar com os outros títulos da série, trazendo uma câmera fixa e um foco na exploração e na resolução de puzzles. Tem quem goste, tem quem não goste, principalmente pelo modo como os itens funcionam naquele jogo. Fora o modo de parceiro de ficar trocando entre os 2 personagens, nem todo mundo gosta. Mas ainda assim esse foi um jogo que ficou com uma nota até que legal, ficando com um total de 83 pontos, de acordo com a crítica. Em 8º lugar ficou o 8º jogo da franquia, seguindo aquela mesma linha de ação de Resident Evil 4, ele deu até que um salto grande em relação aos outros jogos, principalmente no quesito de ação. Ele parecia basicamente um filme de ação jogável. Esse game pode ser jogado inteiramente sendo co-op local ou co-op online. Para quem gosta desse game, ele foi elogiado principalmente pelos gráficos e pelos trailers, pelas cinematics mais cinematográficas. Porém, ele foi criticado por alguns pontos, como a movimentação meio lenta, a falta de elementos mais terror e pela dinâmica co-op que o jogo trouxe. Nem todo mundo gostou, mas ele teve uma nota de 83, empatando com o Resident Evil 0 pela crítica. Em 7º lugar está um dos jogos mais recentes da saga, que é o Resident Evil Village. Tem quem ame, tem quem não ame e tem quem ame algo. Esse aqui é um dos jogos que tem a câmera no modo de primeira pessoa e ele acompanha o protagonista Ethan procurando a filha dele, tentando recuperar a filha dele depois que ela foi sequestrada por uma seita religiosa e uma família muito maluca do balacobaco. O jogo tem uma dinâmica até que interessante no quesito de, às vezes é mais focado no terror, às vezes na exploração,
e em alguns momentos é maior no quesito da ação. Trazendo que uma gameplay um pouquinho mais intensa em momentos que precisa e, pô, na parte da mão é sacanagem. Na minha opinião, ele não é um jogo ruim. Eu vi que tem muita gente que não gosta dele, mas, querendo ou não, ele não é um dos melhores jogos da franquia. Isso a gente tem que admitir, e é exatamente por isso que ele ficou com 84 de nota pela crítica. Agora, em sexto lugar, tá Resident Evil 7 Biohazard. Basicamente mudando toda a dinâmica do jogo, colocando o game com uma câmera em primeira pessoa, pela primeira vez. O game traz um pouco das origens, colocando o jogador em um local apertado, um pouco mais claustrofóbico, já que o protagonista está basicamente dentro da casa de uma família maluca contaminada pelo fungo do mal. O game traz um pouco mais da dinâmica de exploração e tem sim elementos de ação, principalmente porque a gente tem a possibilidade de utilizar armas, que é interessante pelo fato da gente não possuir lojas para poder comprar ou melhorar nosso equipamento. As armas que a gente possui, todas a gente encontra durante a gameplay usando basicamente o sistema de exploração do jogo. A gente explora todo o ambiente na maciota porque, lembrando, tem uma família dodói de infectados atrás de você. A atmosfera densa e o elemento de terror, ela aumenta aqui nesse jogo da franquia, principalmente pelo modo da câmera ser em primeira pessoa, o que melhora bastante no quesito de survival horror. De memória, se eu não me engano, o jogo foi muito bem recebido na época. Foi agora, em 2017. Agora não. Nossa, que esquisito, gente. 2017, estamos em 2026. Fazem 9 anos desde que Resident Evil saiu. Tô me sentindo mal, tô velho. Que merda. Mas enfim, o jogo ficou com 86 de nota pela crítica. Has seen more than you can imagine, and it knows. Agora entrando no top 5 da franquia, tá um dos mais queridinhos de todo mundo que joga Resident Evil. Resident Evil 2. Onde você controla o tão amado Leon Kennedy e a nossa querida Claire Redfield. Onde a gente tá na nossa queridíssima Raccoon City. A gente controla os dois personagens enquanto eles tentam sair daquele lugar, enquanto são perseguidos pelo tão amado Mr. X. Assim como o primeiro jogo da série, o jogo foca na exploração, na resolução de puzzles e no combate, trazendo o diferencial de que o jogo tem um mapa bem maior do que os anteriores. O jogo é amado por tudo, desde a atmosfera, desde a narrativa, a gameplay em si, os gráficos. Ele é um dos jogos mais amados da franquia, onde a galera basicamente elogia toda a atmosfera e o terror que o jogo tem, a gameplay, além do modo de combate. Não só por isso, esse é um dos motivos para ele ter recebido um remake. E no final das contas, o jogo recebeu uma nota de 89 pela crítica. Em quarto lugar, temos Resident Evil 3 Nemesis. Onde a gente acompanha Jill Valentine tentando escapar de Raccoon City com vida, enquanto ela é perseguida pelo Nemesis. O game se mantém meio que na mesma pegada que os jogos anteriores, trazendo aquela câmera fixa, porém trazendo o Nemesis como um dos principais antagonistas da série, já que a gente nunca sabe quando que ele vai atacar. O game pra época tinha gráficos até que legais, além de trazer puzzles e novos elementos, como principalmente a questão do Nemesis perseguindo a gente o tempo todo. Por mais que ele seja meio parecido com o jogo anterior a ele, ele ainda assim
possui uma nota até que alta, tendo 91 pontos pela crítica. Know that. And right now that's the only reason why I'm trying to cooperate with you. E agora, iniciando o nosso top 3, em terceiro lugar está o jogo que começou tudo. Lançado em 1996, ou seja, trintou, Resident Evil, o primeiro jogo da série. Onde a gente acompanha Chris Redfield e Jill Valentine, que são membros de Elite Stars. Eles estão investigando os arredores de Raccoon City em busca de um companheiro deles que desapareceu. Mesmo já tendo 30 anos desde o seu lançamento, esse aqui foi um dos principais, se não o principal jogo, para poder dar o pontapé inicial no survival horror. Se vocês pensam em Evil Within, se vocês pensam no clássico Outlast, provavelmente todos esses jogos que vocês pensaram, eles têm como base Resident Evil, que é um jogo que, por mais que tivesse a câmera presa, ele ainda tinha uma experiência cinematográfica. O jogo basicamente desenvolveu o conceito de pós-apocalipse em jogos, ou seja, faz sentido ele estar aqui nessa lista não só pela nota, e sim pela importância dele, não só para essa franquia, como para toda a indústria. Na época que o jogo saiu, ele foi basicamente um sucesso completo, já que a gameplay tinha um ritmo bom, ótimos puzzles e uma interação muito legal com a câmera e os elementos de terror. Em resumo, ele impressionou todo mundo desde que ele saiu, e é por isso que ele recebeu uma nota de 91 pontos pela crítica. Em segundo lugar, aqui nesse pódio, tá um dos jogos que gostaria que tivesse um remake, que é Resident Evil Code Veronica. Esse jogo que foi lançado em 2000, ou seja, ele é mais velho que eu, sou de 2001, a história dele se passa 3 meses depois de Resident Evil 2 e Resident Evil 3. O game acompanha os irmãos Redfield, ou seja, Claire Redfield e o seu irmão Chris Redfield, que devem sobreviver em uma prisão remota no Oceano Ártico. Esse game traz mudanças notáveis na gameplay, principalmente por ambientes pré-renderizados em 3D e um novo sistema de câmeras. O jogo traz o principal que a franquia precisa, que é terror. E bastante elogiado, principalmente por quesitos de atmosfera. Seu survival horror tá em dia, basicamente. E apesar de possuir algumas críticas, principalmente no quesito de controles, isso não afeta a nota dele. No final das contas, Resident Evil Code Veronica ficou com 94 pontos pela crítica. Em primeiríssimo lugar, esse aqui que é um dos jogos mais amados de toda a franquia, sendo o favorito da maioria que joga Resident Evil, ele e o 2 eu acho que são os mais amados, tendo sido lançado em 2005. Ele acompanha Leon Kennedy, o nosso querido agente especial do governo americano, tendo que resgatar a filha do presidente, a Ashley, que foi raptada por um culto bizarro. O game trouxe aquela dinâmica de câmera sobre o ombro, over the shoulder, o que mais uma vez reforça o que eu disse na introdução do vídeo quando eu disse que vários outros jogos se inspiraram em Resident Evil. Over the shoulder virou, fenômeno de 2005 para cá. A jogabilidade do game, o combate presente no game, aumentando os elementos de ação e ainda a tentativa de manter o horror dentro do game, fez com que esse se tornasse um dos jogos mais amados dessa franquia. O game traz visuais muito bem feitos, os gráficos naquela época, principalmente quando a gente jogava no PlayStation 2, era do balacobaco. O jogo não é perfeito, principalmente o seu port pro PC, que foi esquisitão, mas ainda assim é inegável que esse jogo aqui é tão bom, mas tão bom, que no final das contas ele recebeu 96 pontos pela crítica.